23 de fevereiro de 2018. O técnico Fábio Carilli acabou com o mistério. O Corinthians está escalado para enfrentar o Palmeiras com 3 novidades. Uma delas será a entrada de Jadson na vaga de Júnior Dutra. E do lado do Corinthians, o técnico Fábio Carilli já soltou a escalação para o derby. Por aqui, Roger Machado preferiu não confirmar o time. Mas já dá para ter uma boa ideia do Palmeiras que vai a campo. Com mudanças e pressionado, São Paulo se prepara para receber a Ferroviária, domingo no Morumbi. Santos apresenta novo reforço que estava no futebol italiano. Saiba quem é daqui a pouco no Gazeta Esportiva. E ainda, Conmebol oficializa final única para Libertadores a partir do ano que vem. E os gols pelo Brasil e pela Europa. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Chegou a sexta-feira e amanhã tem derby aqui em São Paulo entre Corinthians e Palmeiras, lá na Arena em Itaquera. Nos últimos anos, quem venceu a primeira partida entre os dois clubes se deu bem no restante da temporada. E neste sábado, quem será que leva melhor, hein? Entre Corinthians e Palmeiras em 2018 tem tudo para colocar fogo no campeonato. Será o duelo entre as duas potências do momento no futebol paulista. De um lado, os atuais campeões estadual e nacional contra o time que mais investiu no futebol brasileiro e que não perdeu nenhuma partida sequer. É um jogo entre equipes que estão nas alturas. Uma batalha pra lá de arriscada, onde ninguém quer sair derrotado. Em 2016, o Palmeiras passou o trator sobre o Corinthians. Os alviverdes venceram os 3 clássicos disputados naquele ano. No Paulistão, Dudu fez de cabeça o gol da vitória no Pacaembu. Já no Brasileiro, o placar voltou a se repetir, dessa vez no Allianz Parque, com o gol marcado por Cleiton Xavier. O Palmeiras daquele ano continuou arrasador e derrotou o rival também fora de casa. Em Itaquera, Moisés e Mina fizeram a festa e garantiram o triunfo por 2-0. Mas 2017 chegou e os rumos do clássico mudaram. Quem acabou torturado e sofreu bastante foi o Palmeiras. No primeiro confronto da temporada passada, vitória por 1-0 após esse gol de Jô nos momentos finais do clássico. Já na segunda partida, em pleno Allianz Parque, os alvinegros venceram por 2-0, gols de Jadson e Guilherme Arana. No último duelo entre as duas equipes, ingredientes para um grande jogo não faltaram. Somente o Palmeiras poderia tirar o título brasileiro do Corinthians. Mas com a bola rolando, a dupla de paraguaios Romero e Balbuena aprontaram em Itaquera. Mina chegou a diminuir o placar, mas Jô, cobrando o pênalti, ampliou a vantagem. Ainda houve tempo para Moisés fazer um golaço. Porém, a vitória por 3-2 ficou mesmo com os corintianos. E na saída para os vestiários, uma grande confusão envolvendo Cleison e Felipe Melo colocou ainda mais pimenta no derby. Uma coisa desagradável, ele acabou vindo de encontro a mim, não sei porquê, acho que coisa que aconteceu no Paulista também, me tacou munhequeira, xinguei ele, mas nada mais que isso também. Depois ele foi pro vestiário dele, eu fui pro meu, como eu disse, o mais importante é a vitória do Corinthians.
olho no olho, nervos à flor da pele. Amanhã, em Itaquera, Corinthians e Palmeiras vão fazer um clássico onde as apostas serão altas. R$40.500.000 na mesa. Tudo na mesa. Bom, eu acho que posso pagar essa. Paga. 007, tá pensando o quê? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, Corinthians e Palmeiras dispensa maiores apresentações, maiores comentários. É o clássico de maior rivalidade no estado de São Paulo, uma das maiores rivalidades do Brasil e do mundo. Já foi feita até uma pesquisa, um ranking europeu, Chico. E Corinthians e Palmeiras estavam ali entre os principais clássicos do mundo, assim como Lazio e Roma, e Real Madrid e Barcelona e tantos outros clássicos aí pelo mundo. Então, dispensa maiores apresentações. O ano passado o Corinthians se deu bem em todos os jogos contra o Palmeiras, quando o Palmeiras, inclusive, era o favorito, né? O Corinthians venceu no Campeonato Paulista com aquele gol do Jô, com esse gol aí do Jô, que abriu o caminho depois para o Corinthians crescer em termos de moral, né? Ganhar confiança, ganhar o Campeonato Paulista e depois, o mais surpreendente ainda, ganhar o Campeonato Brasileiro. E se você observar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians fez uma campanha fora da curva, foi sensacional, mas a grande diferença foram as 2 vitórias sobre o Palmeiras. 6 pontos. O Palmeiras foi o vice-campeão. Então, nesse confronto, o Corinthians fez 6 pontos. Impediu o Palmeiras de fazer 6 pontos. Na somatória ali, né, dos pontos para chegar à soma, né, do maior pontuador, o Corinthians teve vantagem nos 2 jogos sobre o Palmeiras, que era o grande favorito nas 2 ocasiões. No primeiro turno falou assim, o Palmeiras é um timaço, vai quebrar a invencibilidade do Corinthians, 2-0 no Allianz. E aí, nesse jogo, que foi o jogo fundamental, que se o Palmeiras vencesse esse jogo, ficava 1 ponto do Corinthians, e aí a história poderia ser diferente. E aí, eu vou deixar a história do favoritismo, que a Michele vai me perguntar, claro, né? Então, daqui a pouco eu falo quando ela me perguntar. Chico, boa noite. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, mas todos vocês, evidentemente, é o maior clássico, na minha opinião, do futebol brasileiro hoje, pela situação que os 2 clubes se encontram. O Palmeiras fez um grande investimento, né, e até agora não teve retorno, mas fez um grande investimento, mais de 100 milhões, né, 115 milhões, faltam 120, enfim. E o Corinthians defende 2 títulos, o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. Evidentemente que não fez um grande investimento, porque está com as finanças comprometidas, principalmente para pagar o estádio, né? Tá muito confuso nesse aspecto, fez poucas contratações de vulto, né? Tem uma hoje estourando aí, daqui a pouco no final do programa a gente fala, é um atacante, né? Não sei se vai dar certo, porque não é ainda o centroavante, mas pode ser que seja, fiquem atentos, daqui a pouco a gente fala. Mas enfim, vai ser um grande jogo. Eu pensei que esse jogo seria, quando eu vi na tabela, seria no Parque Antártica, porque o jogo passado foi o gol do Jô na Arena do Corinthians. Aí eu falei, não, vai ser lá vai ser em Palmeiras o jogo. Mas não, mantiveram o jogo para a Arena do Corinthians, não sei porquê, mas enfim, sei lá. Agora, a Arena faz diferença? Faz. Mas, e esse elenco do Corinthians hoje, esse time do Corinthians hoje, que nós vamos ver daqui a pouquinho como vai jogar, é mais forte que o anterior? Não. O anterior era mais forte que esse. Então quer dizer que a coisa está tendendo mais para o Palmeiras que para o Corinthians, se você for analisar tecnicamente. Bom, a enquete desta sexta-feira também é em cima do maior clássico paulista. Quem leva melhor no derby? Corinthians, dá empate ou quem vence é o Palmeiras? Está lá no site gazetesportiva.com. O resultado a gente mostra no final do programa. 2017, então, como o Celso falou, 3 vitórias do Corinthians. 2016, 3 vitórias do Palmeiras. 2015, teve o último empate, 3-3 na casa do Palmeiras. E aí, Celso Cardoso? Eu, lá nos nossos blogs, lá no site gazetesportiva.com, que a gente deu o palpite, eu pus empate.
Ah, você pôs empate? Pus empate, 2-2. Vai ficar em cima do muro? Desde 2015. Vai ficar em cima do muro? Não teve um empate. Em cima do muro? Não, eu pus empate cima do muro? lá. Aqui eu não falei ainda o que é. Lá eu falei uma coisa. Aqui eu vou falar outra. Outra coisa. É só para alugar. O empate faz parte do jogo, mas aquela minha paciência quando eu falo empate. Para mim, empate não vai dar. Quem vence? Corinthians. Corinthians leva, Chicão? Corinthians. Vou explicar. Posso explicar? Pode. Simples. Há um equilíbrio muito grande. O Palmeiras tem até um elenco melhor que o do Corinthians. Mas tem uma máxima que costuma prevalecer na história desse clássico. Quem está pior, normalmente, vence. E o Corinthians joga em casa, com o apoio da torcida, 51% para o Corinthians, 49% para o Palmeiras. E 51% dá para ser 1-0 ou 2-1. E aí, Chicão? Olha, vai ser fácil, 7-0 para o Corinthians? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Vai ser um jogo difícil, muito disputado, né? Bolas na trave, grandes defesas. Gol só a partir dos 40 minutos. Gol só a partir dos 40 minutos. Mas vai ser 7-0 para o Corinthians. Bom, mas não vale classificação esse jogo, né? Porque o Palmeiras, Corinthians, praticamente... Mas verdade, é um jogo que dá moral. Ganho moral, exato. Eu repito sempre, esse jogo foi chave para o Corinthians no ano passado. Assim como foi, só para lembrar, lembra quando o Corinthians foi eliminado pelo Tolima, que era o Tite? O que aconteceu na volta? O Corinthians pegou um Palmeiras, e aí, o Alessandro fez 1-0, o Corinthians venceu, foi ali que... ganhou moral para ganhar o Brasileiro e depois Libertadores. Mas também quando perde, hein, Celso? Aí haja moral para o Palmeiras. Gente, Copa do Brasil, Coritiba venceu o Uberlândia no Parque do Sabiá e garantiu vaga para a terceira fase. Em São Luís do Maranhão, Sampaio Corrêa fez prevalecer o mando de campo e eliminou o Paraná. Veja os gols. Coritiba e Uberlândia se enfrentaram no Parque do Sabiá e o Coxa levou a melhor. Rafael Estevam contra fez 1-0 para o time visitante. Aos 11 do segundo tempo, Júlio Rushi meteu a cabeça na bola e garantiu a classificação do Coritiba, que agora encara o Goiás, 2-0. Já o Paraná Clube se despediu da competição, 1-0 para o Sampaio Corrêa, gol de William cobrando o pênalti. O próximo adversário será a Ponte Preta. E a rede também balançou no Campeonato Carioca. Na estreia do técnico Alberto Valentim, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu 2-1. Veja os gols. Pelo Campeonato Carioca, o Botafogo visitou o Nova Iguaçu e Chiesa abriu o placar aos 17 minutos. Cobrando falta com muita categoria, Léo Valência aumentou a vantagem. Primeiro dele com a camisa alvinegra, golaço! No vacilo da defesa, Dieguinho descontou para o Nova Iguaçu, mas ficou nisso, 2-1. O Botafogo é o quarto colocado no grupo C da Taça Rio. A quinta-feira também teve bola rolando pelos jogos de volta da segunda fase da Liga Europa. Da Europa para a América do Sul, ontem pela Libertadores definido o último integrante do grupo do Palmeiras. Guarani do Paraguai e Júnior Barranquilla da Colômbia ficaram no empate por 0-0. Como na partida de ida os colombianos tinham vencido por 1-0, o primeiro adversário do Verdão na competição será o Júnior Barranquilla. Já pela Copa Sul-Americana, 2 partidas aconteceram nesta quinta-feira. E olha só, a Conmebol anunciou hoje que, por decisão unânime do Conselho da entidade, a final da Libertadores a partir de 2019 será disputada em partida única. Segundo o comunicado emitido no site da Confederação, a decisão foi tomada com base em estudos preparados por consultores especializados em potencializar torneios. O palco da decisão será escolhido com antecedência pela Conmebol e a tendência é de que a final ocorra em um sábado, em horário nobre, nos mesmos moldes da Liga dos Campeões. Além disso, cada finalista terá a previsão de receber 2 milhões de dólares a mais, 2 milhões de dólares e mais 25% da bilheteria, sem ter nenhum tipo de gasto com a organização do evento. Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho legal isso, imagina. Você de repente tem uma final no Maracanã, né? Uma final no Monumental de Núñez, na Argentina. Sei lá, mas o estádio... Ou nos Estados Unidos? Mas, tipo assim, não vai ter mais a ver o estádio com o clube, é isso? Não vai ter. Vai ser igual na Liga dos Campeões da Europa. Você escolhe um país sede antes e todos já sabem. Por exemplo, vamos imaginar que escolhem o Maracanã para ser a final de 2019. Ok. De repente pode ser que o Flamengo
ou o Vasco, ou sei lá, o Fluminense, um time do Rio se classifique para a final. Mas se não for o time do Rio, foram dois times nada a ver. As pessoas vão justamente por ser uma final de Libertadores da América. Os ingressos já vão ser vendidos com antecipação. Para a final. Não importa o time. Porque vale pelo espetáculo. Então, a final de torneio, você acaba valorizando o próprio torneio. Então, muita gente, vamos imaginar, vários corintianos botam fé que o Corinthians vai ser campeão da Libertadores. Já compra os ingressos à final antes. Já garante, ou não é, Chico? Aí depois revende, viu? O único problema que eu vejo aí é a parte geográfica. Ninguém vai fazer isso. É porque é o seguinte, veja bem, na Europa isso acontece, mas os países são pertinho do outro. Aqui, as distâncias são quilométricas, né? Então, fica complicado. Vamos supor que os caras coloquem o jogo, sei lá na Venezuela, por exemplo, Caracas. Tá, tudo bem, vão para Caracas. Esquece a crise e tal, e vão para Caracas. Tá, muito bem. É complicado ir para Caracas. Você vai pegar avião, vai ficar quase 9 horas no avião, vai ter que fazer baldeação. É complicado. Eu acho que a Conmebol... Os corintianos não foram para o Japão, Chico? Não, mas é 30 mil corintianos no Japão? Mas eles sabiam que o Corinthians ia jogar no Japão. Sim, mas se souber que vai classificar para a final da Libertadores, compra os ingressos e vão também, ué. Porque o jogo já vai estar estipulado. É como você falou. Vai ser no Maracanã. Então, vamos supor que dê um time argentino contra um time chileno no Maracanã. Eu acho que fica uma coisa meio esquisita. Eu acho que devia ser limitado, por exemplo, alguns países só. Então faz parte da decisão Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Vai ter jogo só aí. Por que não no Chile? Põe no Chile também. O Chile é legal. O Chile também. Se bem que só tem o Estado Nacional lá. Não sei se é legal. Não cabe muita gente, o estádio é antiquado. É antiquado demais. Mas todos da América do Sul são. Não, essas são feitas aos novos aqui para a Copa do Mundo. Lá na Argentina tem estádios bons. Também, o Mário Kempes, o estádio lá Mário Kempes, foi feito há pouco tempo. Então, quer dizer que é diferente. Né? O estádio do River Plate é bom. Por que não? La Bombonera. Não, La Bombonera é uma porcaria, desculpa. Aí é ruim. Né? É o Canindé com 3 andares, né? O La Bombonera. Mas é assim que eu acho. Eu acho que devia ter uma coisa mais limitada, mais controlada. Não sei não. Esse negócio de escolher o lugar é que é complicado. Mas a final única, com pênaltis, me agrada. O Gazeta Esportiva está de volta para falar da Liga de Basquete Feminino. Nesta noite, o Blumenau recebe em Santa Catarina o Sampaio Basquete às 8 da noite. Amanhã, mais 2 partidas. Às 5 da tarde, a equipe do São Bernardo do Brasilinho Unip encara o líder da competição Veracruz Campinas. E às 7, o Presidente Venceslau enfrenta a equipe do Funvic Ituano. Domingão, com transmissão da TV Gazeta, às 3 da tarde, o Blumenau volta a entrar em quadra para duelar contra o Uninassal Basquete. Só jogaços, hein, Celso? Pois é, só jogaços e, como sempre, né, você já sabe, 10 para as 3, a gente abre a transmissão. Nesse domingo vai estar aqui o Vinícius Rodrigues para narrar para você mais um jogaço de basquete. E aí, às 3, a bola sobe e todas as emoções do basquete feminino, LBF, aqui na Gazeta. O Vasco corre o risco de perder o seu comandante para o mundo árabe. Segundo informação publicada pelo jornalista Jorge Nicola, da ESPN Brasil, o Al Ahly dos Emirados Árabes fez uma proposta para contratar o Zé Ricardo. O treinador já comunicou ao clube carioca a investida e recebeu uma contraproposta do Vasco. Não há nenhum prazo estipulado para a resposta do técnico, mas sabe-se que a investida árabe é sempre muito atraente. O Zé Ricardo tem contrato com o Vasco até dezembro deste ano. E voltamos a falar do Campeonato Paulista, terceiro colocado no Grupo B, com 8 pontos, 2 atrás do São Paulo e da Ponte Preta. O Santo André tem uma missão complicada domingo contra o Santos na Vila Belmiro. E o repórter Jonas Campos foi conferir como que está o Ramalhão, como que ele está se preparando para encarar o Peixe. Terceiro colocado do Grupo C, com 8 pontos, o Santo André vive um dilema no Paulistão. Brigar pela classificação ou lutar para não cair? O momento é a preocupação com o rebaixamento, né? Eu acho que nosso objetivo maior e obrigação é de manutenção, né? Mas em consequência você pode estar se afastando e ao mesmo tempo alcançando uma classificação. Mas a gente está com a preocupação da manutenção e essa manutenção pode nos colocar dentro da outra fase do campeonato. Até aqui no Campeonato Paulista, o Santo André soma 5 empates, 2 derrotas e apenas 1 vitória.
mas não é uma vitória qualquer. O triunfo solitário do Ramalhão veio contra o atual campeão paulista e brasileiro, 2-1 de virada para cima do Corinthians. Agora o objetivo da equipe de Sérgio Soares é repetir a dose e aprontar para cima de outro favorito. Sem dúvida, né? Enfrentar outro gigante dentro da casa do gigante, que é o Santos, né? Uma equipe forte. Mas a vitória que nós tivemos contra o Corinthians foi porque nós tivemos coragem para jogar e isso nos colocou com um resultado positivo. E a mesma postura a gente tem que adotar dentro da Vila, com o Santos que está em reconstrução, né, na chegada do Jair, mas a gente já vê que já tem indícios da cara do Jair. A gente tem que ir lá fazer um grande jogo para tentar trazer resultado. Enfrentar o Santos na Vila Belmiro. Reencontro especial para o zagueiro Domingos. Depois de 9 anos, se não me engano, poder voltar a jogar contra o Santos na Vila Belmiro, acho que é uma satisfação imensa, né? Porque é onde tudo começou, né? Tive um prazer de jogar 11 anos nesse clube. E tenho um respeito por todos que estão lá, pelas pessoas que estão lá ainda, que são meus amigos, né? Mas eu espero que eu possa fazer um grande trabalho no domingo. Aos 32 anos, o xerifão terá a missão de parar o atacante Gabigol, 11 anos mais novo. Para se ter uma ideia da diferença, quando Domingos deixou o Santos, lá em 2009, o garoto Gabriel Barbosa jogava ainda no Sub-13 do Clube da Baixada. Jogador que eu tive o prazer de conhecer, né, nas categorias de base, né, não tive o prazer de jogar junto, mas eu tive um prazer de conhecer tanto ele, o pai, a mãe dele, né, um jogador que vem evoluindo dentro das categorias de base, vem evoluindo muito, né, e hoje é um grande jogador, acho que não só o Gabigol, mas a equipe do Santos. Então nós temos que ter bastante atenção com a equipe do Santos, uma equipe qualificada e que nós temos que estar ligado todo o tempo do jogo. No Santos, o destaque de hoje foi a apresentação do lateral esquerdo Dodô. Veja a reportagem de Vinícius Rodrigues. Nessa semana, Gustavo Vieira foi demitido do cargo de executivo de futebol do Peixe e o presidente José Carlos Pérez veio a público explicar as razões do desligamento. Ele teve uma certa dificuldade, ele veio de uma outra escola, que é o São Paulo Futebol Clube. Aqui as verbas são mais reduzidas, porque nós pretendemos caminhar o clube agora para uma dívida zero. É difícil, o buraco é grande, nós estamos tampando o buraco dia a dia, esforço é grande. E nós não vamos fugir da nossa política, que é a política de não fazer dívidas. Por uma decisão do comitê gestor, houve uma matéria que nós achamos que alguns problemas foram expostos, não houve outra saída senão desligamento rápido. O clube tem comando, eu não terceirizo o comando, é bom que vocês saibam. O presidente santista aproveitou também para desmentir qualquer negociação com o meia Paulo Henrique Ganso. Houve aí uns boatos, porque ele está saindo ou está acertando sua saída do Sevilha, mas isso não se concretizou, então nunca se conversou. Se Gustavo Vieira foi embora e Ganso não vem, o lateral Dodô é cara nova. Formado no rival Corinthians, ele chega do futebol italiano depois de passagens por Roma, Inter de Milão e Sampdoria. O que me seduziu no Santos é a história do Santos, né? O Santos é um dos maiores times, não só do Brasil, da América, mas do mundo. E poder ter essa oportunidade de fazer parte do elenco do Santos foi uma grande oportunidade para mim. E logo quando teve essa oportunidade, a gente já começou a negociar e estou muito feliz que deu tudo certo. A lateral esquerda, a posição de Dodô, é um setor bastante questionado pela torcida do Santos. Desde a saída de Zeca, ninguém se firmou pelo lado esquerdo do campo. Eu estou à disposição, vim para ajudar. Quando o Jair quiser contar comigo, eu vou estar à disposição para poder ajudar o time. Mas eu enfatizo que o time vem jogando muito bem. Dodô ainda deve demorar a fazer a estreia, chegar às condições físicas ideais e estar completamente integrado ao elenco de Jair Ventura, levando em conta que o lateral não atua desde maio do ano passado pela Sampdoria. Ou seja, domingo contra o Santo André, aqui mesmo na Vila Belmiro, o time do Peixe deve ter a base mantida nos últimos jogos. Da Baixada Santista, com as notícias do Peixe, Vini Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Ou seja, o filho do Sócrates foi contratado, ficou nem 2 meses no cargo e mandaram embora. Ou o presidente não sabia muito qual era o perfil, sabe? Esse presidente tem um bom discurso, é bem articulado, mostra assertividade, firmeza,
mas eu fico em dúvida se realmente ele tem noção exata daquilo que ele está fazendo. Eu acho que tem sim, viu, Celso? Porque é o seguinte, alguma coisa estava de errado aí. Ninguém é demitido assim, logo no comecinho de uma gestão, por nada. É que tem coisas que acontecem nos bastidores que a gente não fica sabendo. Como o Carille uma vez chegou aqui no Mesa Redonda, tem coisas que acontecem no vestiário que nenhum jornalista nunca imaginou e nunca vai saber. Então, sabe como é que é? Uma coisa, é um jogo meio de carta marcada. Agora, esse jogo do Santos contra o Santo André, o que me chama a atenção, evidentemente, é a atuação que o Gabigol vai fazer, né? O que o Gabigol vai fazer? Ele vai ter o Domingos pela frente. O Domingos confessou aí, né, pela matéria, o Jonas fez os cálculos, o Domingos estava no Santos e ele estava no Sub-13. Então você imagina o pepino do coitado do Domingos para marcar o Gabigol, se o Gabigol resolver correr. Nossa. Porque se ele jogar parado, tudo bem. Até eu marco o Gabigol parado. Não, o Gabigol não vai ficar parado. Eu e o Celso agarramos o braço dele, né? Um de cada lado, e o cara não sai daqui nem a pau. Duvido que ele saia daqui. Desse aperto aqui. Aqui, ó o aperto. Ó o muque. É o músculo. Não sai. Mata-leão. Ó a chave de braço. Tô velho, 63 anos, mas o Gabigol aqui não sai. É falta, Chicão? Não é falta. Eu tô segurando, o juiz não tá vendo. Agora, quando ele começar a correr, cara, ixi, Maria. Aí eu quero ver. Então, quer dizer, bem provável que o Gabigol... eu vou te falar, posso ser sincero para você? Eu escrevi isso no blog da Gazeta Esportiva, depois que o Gabigol fez o gol contra o São Paulo. Ele é o novo Mr. Clássicos. O Jô saiu, foi embora lá para Nagoya, no Japão, e ele, de 60 gols que ele fez, 60 gols no Santos, 13 foi feitos em clássicos. Ele tem estrela para jogar o clássico. É verdade. É o Mr. Clássico, o novo Mr. Clássico. O ano passado era o Jô, hoje é o Gabigol. Agora, como o Santo André não é clássico, né? Então ele vai fazer gol mesmo assim. Domingos, meu querido Domingos, você esteve aqui no Mesa Redonda, foi tão simpático. Foi muito legal. Mas se prepare para correr, meu filho. É verdade. No São Paulo, o técnico Dorival Júnior resolveu fazer mistério e só deve divulgar a equipe titular momentos antes do jogo de domingo contra a Ferroviária no Morumbi. Alexandre Silvestre tem as informações do tricolor. Descruze os braços e sorria, professor. Na pressão do cargo, Dorival Júnior tenta descontrair-se. Até domingo, está garantido como técnico do São Paulo. Para o jogo contra a Ferroviária no Morumbi, ele não terá 2 titulares dentro das 4 linhas. O Reinaldo, também em alto astral no treino de hoje, lateral canhoto que está suspenso, e o Jusilei, que na quarta-feira em Itu, estourou a coxa. Embaçou ou já dá para enxergar os substitutos? O treinador nos dá as boas-vindas e poucas pistas sobre a escalação num dia sem entrevistas no CT. Os que atuaram o tempo todo diante do Ituano ficam no banco durante a atividade mais pesada desta sexta-feira. Edmar ou Júnior Tavares na esquerda e Petrus devem voltar à equipe depois de amanhã. O Arboleda também tem chance de retornar. Se outras mudanças ocorrerão, difícil ficar adivinhando. Não dá para viver de chute. Só o Lucas Silvestre, auxiliar técnico, filho do Dorival, é quem sabe. O momento é delicado. Se não ganhar, o tricolor pode perder a liderança do grupo, até mesmo sair da zona de classificação e o comandante perder o emprego. Os jogadores parecem alinhados com ele, mas nunca se sabe o que a bola nos reserva. Cueva quer ajudar? Que jogue bem, faça gols, sem ressentimentos, por ter sido barrado pouco tempo atrás. Vale para o Nenê, que acabou de chegar. Não está devendo uma grande atuação? O papo reservado serve de alerta, motivação ou aviso de que perdeu a posição. Se querem que o professor continue entre eles, como deseja o executivo de futebol Raí, que, pelo jeito, está blindando o Dorival nas últimas horas, o negócio é vencer no fim de semana e seguir em frente. Caso contrário... Caso contrário, eu não tenho a menor dúvida de que a demissão de Dorival Júnior vai ser anunciada. Eu não concordo muito,
Até entendo que o São Paulo precisa jogar mais, que o São Paulo pode jogar mais, que não é um São Paulo tão diferente daquele que lutou para não cair. Agora, jogar tudo nas costas do Dorival, sabe, há quanto tempo o São Paulo não joga bem, Chico? Há quanto tempo não joga bem? Mas tem agora, coisas... esse clima, ele é ruim, é péssimo, eu diria. Sabe, você ficar condicionando a permanência por um resultado, ou você confia ou você não confia. O resultado talvez não venha aqui, mas venha lá na frente. Você tem que fazer uma aposta. Agora, se não é o técnico da confiança, então também não espera, demite logo. Simples assim. Tem o direito, entendeu? Você não é o homem com perfil, com a qualidade... qualidade do Dorival já mostrou que tem. Mas se não é um homem com perfil, com as características que a direção quer, então já gira logo. Eu acho que tem que ser assim, tem que ser transparente, tem que ser honesto. O Dorival vai ficar desempregado muito tempo e o São Paulo segue a vida dele. O Celso, você na essência tem razão, mas na verdade o que acontece é que o Dorival tem escalado o São Paulo não o máximo que o São Paulo pode render. Por exemplo, o Diego Souza, para mim, tem que jogar na meia. Não, mas ele vai ser, né? Vai ser exatamente. Tem que haver umas correções, uns acertos. O Dorival demora muito para fazer isso. E, evidentemente, que aí a coisa estoura para o lado mais fraco, que é sempre o do treinador. Ninguém vai mandar 11 jogadores embora, 23 jogadores embora e deixar o treinador. Acho que nem o Arsenal faria isso lá, da Inglaterra, que tem lá o Wenger. O Wenger, que está lá há mais de 30 anos. Então, quer dizer, é muito complicada a situação do São Paulo. Mas eu acho que o Dorival consegue e toca o barco tranquilo. Mas, olha, tem sombra em cima dele por aí, né, Michele? É verdade, Chicão. Inclusive, domingão, a partir das 9 da noite, tem mesa redonda para falar tudo sobre o que rolar no clássico entre Corinthians e Palmeiras, lances polêmicos, ambiente, vestiários, tudo que de melhor rolar lá na Arena em Itaquera. E para enriquecer o nosso debate, em nossos estúdios, nós teremos a presença ilustre do treinador Vanderlei Luxemburgo, que nessa semana teve o nome gritado pela torcida do São Paulo para que assumisse o comando do tricolor. Ele vai falar sobre isso. Tudo isso, muito mais, domingão, 9 da noite. Imperdível. E a gente volta a falar do clássico que promete agitar a rodada do Paulistão entre Corinthians e Palmeiras. O último treino do Timão teve clima de jogo, com a presença da Fiel. Veja com Osmar Garrafa. O clássico está marcado para amanhã, mas não dá para dizer que a Arena hoje não viveu clima de jogo. Cerca de 10 mil corintianos acompanharam de perto a última atividade do Timão antes da partida contra o Verdão. O torcedor do Corinthians apoia sempre, em vários clássicos. Eu lembro até um jogo que a gente ia fazer no Morumbi, que a nossa torcida não podia ir, eles vieram prestigiar também. É jogo grande, cara, tudo pode acontecer, né? Só que a gente está bem preparado para realizar um grande jogo e buscar a vitória. Ainda durante o aquecimento veio a notícia: o Corinthians tem um novo reforço para essa temporada. O lateral esquerdo Sid Clay do Atlético Paranaense foi contratado. E na negociação, o volante Camacho, que até ontem era titular, foi envolvido na transação. São escolhas que a gente tem que fazer. O Atlético procurou o Camacho no começo do ano, nós procuramos o Sid Clay no começo do ano, ali não houve o acordo e agora foi bom para as duas partes. Não era um jogador que estava fora dos meus planos, mas por necessidade mesmo de chegar um jogador também do setor, a gente achou no momento, conversamos com o Camacho, deixamos muito claro com ele, então ele está emprestado até dezembro para o Atlético Paranaense. Se Camacho foi para o Atlético Paranaense, então aumentou o suspense de como será montada a equipe titular para o clássico de amanhã, certo? Errado. Logo no início da coletiva, o técnico Fábio Carilli fez questão de acabar com o mistério e confirmar a escalação do Timão. Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique, Michael, Gabriel, René, Jadson, Rodrigo e Cleison e Romero. De acordo com a escalação dada por Fábio Carilli, para o lugar de Camacho, René Júnior entra no meio. Na lateral esquerda, Maicon vai improvisado na vaga de Juninho Capixaba, que perdeu a condição de titular. Mas a principal novidade fica por conta da entrada de Jadson. Com isso, Júnior Dutra está fora do clássico. Deixei muito claro que eu ia tentar o 4-1-4-1, me deu uma boa
perspectiva lá na Flórida do que eu vi. Durante o Campeonato Paulista as coisas não aconteceram como eu queria. Então volto com o Jadson trabalhando ali para a gente ficar mais com a bola. Reinick tem uma qualidade técnica muito grande, com o Rodriguinho. A intenção é a gente ficar mais com a bola. No ano passado, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram por 3 vezes. O Timão venceu as 3, apesar do favoritismo sempre ter sido dado ao Verdão. E para amanhã, será que temos ou não um favorito? Esse é um jogo igual, jogo grande, 50% para cada um. Palmeiras contratou para ser campeão, mas a gente sabe que as coisas têm que acontecer dentro de campo. Não é Palmeiras tem mais chances, 70%, não. Clássico eu coloco sempre 50% para cada lado. Com casa cheia e time escalado, o Corinthians está pronto para amanhã. Cássio no gol, Fagner pela direita, na zaga, Balbuena e Henrique, Maicon pela esquerda. No meio-campo, Gabriel, René Júnior, Rodriguinho e Jadson. No ataque, Romero e Cleison. Técnico, Fábio Carilli. Veja só, o Carilli, ele está com uma confiança tão grande, Chico, né? Você vê aquele Carilli que estava começando e o Carilli de hoje, ele é muito seguro, muito convicto daquilo que ele fala, daquilo que ele quer, daquilo que ele pretende, das dúvidas, dos arrependimentos. E, de repente, ele arma um time contra o Palmeiras para embolar de vez esse meio-campo, para não dar brecha. Ele coloca um Maicon lá na lateral, ok, mas o Maicon é muito mais, é um jogador que marca muito bem. Então ele fecha ali o setor. O Romero e o Cleison, provavelmente ele vai colocar o Romero para o lado do campo e o Cleison mais avançado, ou vice-versa, de repente coloca o Cleison mais pela lateral, o Rodriguinho no meio, o Jadson de um lado e o Romero lá na frente. Enfim, mas jogadores que têm essa capacidade de ficar com a bola. René Júnior entrou bem, né, um jogador que tem qualidade. O Gabriel marca, como a gente já sabe. Enfim, é um Corinthians extremamente competitivo. Daqui a pouquinho a gente fala de jogador que pode estar chegando, né? Você quer falar sobre o Clássico antes? Não, eu quero falar sobre o Clássico, que é o seguinte, veja bem, olha que esquema doido que o Carilli vai fazer. Mas é um esquema que tem um conceito defensivo. Sim. Né? Ele vai jogar com, na minha opinião, ele vai jogar no 3-3-3-1. Não, eu acho que é num 4-2-3-1. Não, ele vai jogar... Você dá licença, você já falou. Então dá licença, obrigado. Não, eu então é o seguinte, eu acho. Aqui, ó. 3-3-3-1, no meu modo de ver. O que acontece? Esses caras do meio campo, eles encaixam aqui, ó, na defesa. Então ficam 6. Volta o Romero para marcar 7. E ficam os 3, teoricamente, que são meio campistas, para tentar fazer o gol. De surpresa. Então ele se defende com 7 e ataca com 3. O Palmeiras, eu não sei, nós vamos ver como vai jogar daqui a pouquinho, mas ele vai tirar espaço do Palmeiras mesmo. Ele não vai deixar ter aquelas arrancadas do Dudu, não vai ter aquele drible curto do Keno e batendo pro gol. Ele vai tentar impedir isso, né? Aquela flutuação do Lucas Lima, esse tipo de coisa. Quer dizer, ele vai congestionar, como ele congestionou em todos os jogos contra o Palmeiras. Ele jogou assim. E deu certo. É outro treinador, gaúcho, quer dizer, não vai ensinar o nosso Vigário, né? Porque o Roger Machado veio da terra do Tite e sabe muito bem também jogar na defesa se precisar. Então, quer dizer, vai ser um jogo de muita marcação por parte do Corinthians e o Corinthians não vai querer perder nada. E tá chegando atacante aí, né, Chico? Falou-se no Sassá, mas o Corinthians já descartou. Agora, o que é de verdade mesmo, só falta praticamente assinar. Aí a gente está vendo imagens do Sassá, né? Do Sassá. Surgiu a informação de que ele poderia vir, mas o Corinthians já descartou qualquer interesse. Não, o Sid Clay já está fechado. Está fechado. Já está fechado. E quem é agora outro? Quem está chegando é esse aí, ó. Alex Teixeira. Ex-Vasco, ex-Shakhtar, estava no Jiangsu Suning da China. 28 anos, né, Chico? 28 anos. Tem mais de 200 gols na carreira. Opa, Chicão! Tem mais de 238 gols. É um artilheiro, mas é um ponta de lança, né? Não é é o tipo de um Romero, assim, vamos supor. Não é um centroavante fixo na área, que nem o Jô era. Mas é um cara que vem de trás e sabe fazer gols. Ó. Você vê que ele tem essa facilidade de bater, corre bem pela ponta, né? Cai pelo lado direito, principalmente porque ele é destro, viu, querido? Olha aí. Tá vendo, ó? Pezinho direito, né? Que toca para dentro. Então, quer dizer, é um cara que sabe o que faz com a bola. Vai dar certo no Corinthians? Eu acho que é o seguinte, para jogar Libertadores,
Perfeito. Perfeito. Não estou nem pensando em Campeonato Paulista. Para jogar a Libertadores, perfeito. É um cara que tem experiência internacional. Sim. Né? Então, é o ideal. Mas tem que vir mais uns 2 assim. Porque o time ainda não está pronto para a Libertadores. Não tá. Essa aqui é a verdade. E o Michael vai jogar, hein, Chicão? E o Michael vai jogar. E agora vamos ver como foi o último dia de preparação do Palmeiras na reportagem de Jonas Campos. Na véspera do clássico, Roger Machado chega para a entrevista coletiva com sono. Até quando eu cheguei ali, eu pedi desculpa para vocês, que eu imaginava que estava com cara de sono, porque eu tinha dado uma dormidinha ali no... Não, o sono, felizmente eu não perco, durmo bem. O sono não atrapalha o treinador, que pelas ruas da cidade já vai sentindo o clima antes de seu primeiro derby como técnico do Palmeiras. A gente percebe isso, né, quando você vai no shopping, no corredor do shopping, né, que ele aborda um torcedor, né, do Palmeiras e que ele aborda um torcedor do Corinthians falando do jogo, que simpaticamente deseja sorte, mas depois desse jogo, que o torcedor por vezes lhe dá a escalação, aquele que ele deseja ver no time, ou a forma que tem que jogar para vencer o tradicional adversário. Quando você pega um táxi, né, que o motorista do táxi ele reconhece, né, o próprio ambiente no clube ele acaba funcionando um pouco diferente. Definitivamente um jogo diferente, mas com ou sem favorito? Eu acho que não tem. Você frisou bem, né, o atual campeão brasileiro, o campeão paulista, está jogando dentro de casa contra o adversário que está invicto na competição, né, que tem um grande grupo, que planeja muitas coisas boas para o ano. Se do lado do Corinthians, o técnico Fábio Carille já soltou a escalação para o derby, por aqui Roger Machado preferiu não confirmar o time. Mas já dá para ter uma boa ideia do Palmeiras que vai a campo. Ao que tudo indica, o Verdão vai para o jogo com Jailson no gol, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e Michel Bastos, Felipe Melo, William, Tietê, Lucas Lima e Dudu. E Borja lá na frente. É um timaço, né? Isso não se discute. É um timaço, tem toda a rivalidade. Acho que essa rivalidade que ela já é tradicional, ela está mais aguçada ainda pelo que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras era favorito em tudo, era favorito no Campeonato Paulista, deu Corinthians, era favorito no Campeonato Brasileiro, perdeu os 2 jogos para o Corinthians e agora vive o melhor momento, está invicto. Tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, bem de 2 tropeços, 2 empates, mas vinha de 100% de aproveitamento, quer dizer, então o Palmeiras eu acho que chega muito confiante para esse jogo com o Corinthians. E aí, Chico, veja só, se as coisas não funcionarem muito bem com esses 11 que ele escalou aí ele olha para o banco, ele tem Keno, ele tem Gustavo Scarpa, ele tem Guerra, ele tem, sabe, ele tem várias opções para usar no Clássico. Então, material humano para vencer, o Roger Machado está, digamos assim, melhor servido. Você sabe que outro dia o Miller aqui nos bastidores, antes do Mesa Redonda, fez uma brincadeira, nosso companheiro de Mesa Redonda, comentarista, e disse o seguinte: Chico, o Palmeiras tem 3 times se quiser. Né? E é verdade. Pode-se dar o luxo de jogar com 2 times de 3, 4 campeonatos. Né? E vai fazer bonito. Essa é a diferença, né? Foi de você ter um patrocinador, né? De você ter feito um acordo lá que te dá dinheiro imediatamente, né? Como fez bem ao contrário do Corinthians. Então, quer dizer, você vê, mas veja aí, se o Palmeiras jogar com 4-1-4-1, que eu não acredito que o Palmeiras vai jogar tão aberto assim. Se fosse na casa, se fosse em Palmeiras, talvez ele jogasse dessa forma mesmo, para cima do Corinthians. Mas na Arena, não acredito que vai jogar dessa forma. Vai ter muito mais cautela que um 4-1-4-1. Acho difícil. Porque jogar assim aberto, com o Corinthians fechado, um Corinthians que está, vamos dizer assim, muito mais entrosado,
É um Corinthians praticamente do ano passado, sem o Jô, né? Então, quer dizer, fica complicado para o Palmeiras. Então, a gente tem que ver direitinho. Eu acredito, eu estava falando aqui com o nosso querido Rodolfo II, que os treinadores devem estar rezando o Pai Nosso, uma Ave Maria, para acabar 0-0. É jogo de treinador, isso aí. É jogo de treinador, porque tem muita coisa para rolar. E, de repente, você perde um jogo desse aí, que atrapalha lá na frente. Entendeu? Então, quer dizer, é um jogo que está todo mundo rezando o Pai Nosso, uma Ave Maria, para terminar igual. 2-2, 1-1, 0-0, né? Porque aí os treinadores vão poder trabalhar melhor para torneios mais importantes que o Paulistão. Bom, vamos ver o que o pessoal de casa respondeu na nossa enquete. Quem leva melhor no derby? A maioria do pessoal disse que vai dar Palmeiras, com 58% dos votos. E a gente tem especiais no site gazetesportiva.com com artes, enquetes, votações, posição, quem é melhor. Curiosidade, o Palmeiras foi o time que mais venceu o Corinthians em Itaquera. Nenhum outro time conseguiu vencer tanto como o Palmeiras. Não sei o que vai dar. 2 vitórias. O programa de hoje fica por aqui. No encerramento do Gazeta Esportiva, a gente vai homenagear o grande Wilson Simonal, que completaria 80 anos nesta sexta-feira. Tchau. Até daqui a pouco domingo. no Jornal da Gazeta. Até já. 7-0 Corinthians. Tchau.